Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MG Familiar. Caros colegas, hoje vamos falar sobre um documento muito recente, publicado há escassos dias, no passado dia 29 de junho, e é uma publicação conjunta da American Heart Association, o American College of Cardiology e também a European Society of Cardiology. Ou seja, no fundo, é um documento que resulta de um consenso entre os principais grupos, sociedades científicas, quer americanas, quer europeias, relacionadas com a cardiologia. E o título do documento é a segunda definição universal da insuficiência cardíaca. No fundo, é um documento que vai ter impacto até na forma como se ensina este tema e, portanto, é sempre relevante nós termos conhecimento dele e termos conhecimento, digamos, das novas tendências que vão surgindo, neste caso, aplicadas à insuficiência cardíaca. É um grande documento que apresenta aqui, digamos, novas guidelines, novas recomendações terapêuticas. Esse documento, com as novas guidelines, é esperado para o próximo ano, mas é um documento que vem redefinir, de certa forma, a linguagem e os conceitos que utilizamos para diagnosticar, classificar também do ponto de vista etiológico e acompanhar a insuficiência cardíaca. Os autores propõem uma transição de critérios rígidos baseados na fração de ejeção para agrupamentos clinicamente acionáveis que refletem melhor as realidades do tratamento e a trajetória dinâmica dos doentes e desta patologia. O texto detalha a evolução da doença através de estadios de risco e progressão, introduzindo também uma classificação universal para as diversas causas etiológicas. Além disso, destaca-se o impacto crítico dos determinantes sociais de saúde e das variações geográficas na prevalência e nos resultados clínicos a nível mundial. De um ponto de vista de diagnóstico clínico, os autores consideram que o diagnóstico de insuficiência cardíaca resulta de uma tríade, em que temos sinais e sintomas, como dispneia, ortopneia, distensão venosa jugular, fervores, galope S3 ou edema. Depois temos a anomalia estrutural funcional, atribuível à anatomia cardíaca, comprovada por avaliação clínica. E depois temos então a confirmação objetiva, que pode resultar da elevação de biomarcadores como o peptídeo natriurético ou o NT-proBNP, ou então evidência clínica de congestão pulmonar, pressões de enchimento elevadas. No fundo, esta tríade, sinais e sintomas, anomalia estrutural e funcional e confirmação objetiva, é necessária para obtermos então um diagnóstico clínico. Neste documento é também apresentada uma escada, digamos, de progressão em 4 estadios. O estadio A, o B, o C e o D. Então, no fundo, o estadio A é o estadio em que se está em maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Aqui os pacientes não têm propriamente sintomas ou alterações estruturais, mas estão presentes fatores de risco como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, a exposição a agentes cardiotóxicos e, de certa forma, aqui a ação é a optimização metabólica e o controle dos fatores de risco. Depois o estadio B é, no fundo, já um estadio pré-insuficiência cardíaca, em que já se podem observar alterações estruturais, marcadores elevados, mas sem sintomas. E aqui o objetivo da ação passa por estratégias proativas, intensivas, como por exemplo o uso dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Depois temos o estadio C, aqui já um estadio de insuficiência cardíaca sintomática, em que os pacientes apresentam sintomas ou então história de terem tido sintomas com anomalia cardíaca comprovada. E o estadio D é um estadio de insuficiência cardíaca avançada, em que os pacientes apresentam sintomas graves, mesmo em repouso, refratários à terapêutica e com necessidade, digamos, do suporte mecânico ou de transplante. Um aspecto interessante, até do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, é o facto dos autores sublinharem o peso dos determinantes sociais da saúde, como pobreza, privação de acesso a cuidados de saúde e a evidência de que a presença destes determinantes multiplicarem exponencialmente a velocidade de progressão dos estadios assintomáticos para a doença declarada. E isso também é algo que cada vez mais temos de ter em consideração na nossa prática clínica. Um dos aspectos que está a gerar alguma controvérsia e até algum debate é a mudança na forma como lidamos com a classificação relacionada com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. No fundo, este documento propõe repensar os fenótipos e propõe que se vá para além, digamos, daqueles cortes rígidos dos valores da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Desaparece, no fundo, a categoria de insuficiência cardíaca com fração de ejeção ligeiramente reduzida. Este rótulo deixa de fazer parte da classificação da insuficiência cardíaca. E porquê? Porque a fração de ejeção é uma variável contínua. Por outro lado, existe também alguma variabilidade na sua medição e também os próprios ensaios clínicos mostram que o benefício dos tratamentos é contínuo. De certa forma, a trajetória e a evolução ao longo desse contínuo torna-se mais importante do que um valor isolado da fração de ejeção para, de certa forma, determinar uma classificação. Então, segundo este documento, segundo esta definição universal de 2026, a classificação centra-se sobretudo em três grandes grupos. O grupo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o grupo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e o grupo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. E aqui, os pacientes no fundo, quando se verifica que existiu uma recuperação significativa após uma fração de ejeção previamente reduzida, então entram nesta nova categoria que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Então, neste espectro contínuo, temos estes três novos fenótipos. No grupo dos doentes com fração de ejeção reduzida, temos os doentes que beneficiam das terapêuticas clássicas da insuficiência cardíaca. No grupo dos doentes com fração de ejeção preservada, temos, de certa forma, um fenótipo que está em maior crescimento global e impulsionado pela maior esperança de vida, pelo envelhecimento, por comorbilidades. E depois, no grupo de doentes em que temos uma fração de ejeção melhorada, esta nova categoria, aqui temos doentes que tinham previamente uma fração de ejeção reduzida, mas em que se observou um aumento de 10 pontos percentuais e em que se consegue superar o limiar de 40% da fração de ejeção. Então, temos aqui, quando se verifica este melhoramento de 10 pontos percentuais, ultrapassando os 40% de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, os doentes com uma fração de ejeção melhorada. Uma fração de ejeção melhorada não significa que a doença desapareceu. O risco de eventos adversos e disfunção ventricular recorrente permanece, exigindo uma vigilância contínua destes pacientes. Uma outra mudança que este documento traz é a nova classificação das etiologias, em que se abandona o binómio relativamente simplista de insuficiência cardíaca isquémica versus insuficiência cardíaca não isquémica, para, no fundo, se ter em consideração 5 novas categorias de etiologias. Isto tem um motivo que se compreende. Em muitas destas situações é mais importante tentar tratar a causa etiológica do que simplesmente controlar a insuficiência cardíaca. E então, estas novas 5 categorias do ponto de vista de etiologia são cardiopatias estruturais mecânicas, e aqui temos a etiologia isquémica, como a doença coronária, a etiologia relacionada com a hipertensão arterial, patologia valvular cardíaca.
Depois temos ainda uma segunda categoria de etiológica, que são as doenças infiltrativas e inflamatórias, em que se incluem patologias como amiloidose cardíaca, sarcoidose ou etiologias autoimunes. Terceira categoria etiológica, as causas tóxicas e infecciosas. Problemas como cardiotoxicidade induzida por fármacos, a miocardite viral ou doença de Chagas. Quarta categoria etiológica, as causas genéticas, hereditárias e arritmogénicas. E aqui temos problemas como, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, fibrilação auricular descontrolada, por exemplo. E, finalmente, a quinta categoria, temos as causas metabólicas e ambientais. E aqui temos problemas como obesidade, diabetes, deficiências nutricionais, estresse, em que é, por exemplo, dada como exemplo o síndrome de Takotsubo, e também, por exemplo, a cardiopatia do periparto é outro exemplo que cai nesta quinta categoria. Portanto, temos 5 categorias do ponto de vista da classificação das etiologias. Do ponto de vista de evolução da patologia e de seguimento destes doentes, este documento também propõe uma mudança da linguagem. Nomeadamente, propõe que se abandone o termo de insuficiência cardíaca estável e que se passe a usar os seguintes termos: o termo improvement, ou melhoria, o termo remissão e o termo recuperação, em que, no fundo, se fala de melhoria quando há um aumento da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, apesar de anomalias estruturais contínuas ou presença de sintomas residuais. Há uma remissão quando se verifica uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo normalizada, com sintomas mínimos e perfis de biomarcadores estáveis. E, de certa forma, estes doentes, atenção, que os doentes em remissão, persiste aqui uma vulnerabilidade latente à recaída e, portanto, a terapêutica não deve ser suspensa. E depois fala-se de recuperação, que é um estadio, de certa forma, mais raro, em que há uma normalização sustentada da estrutura cardíaca, função, biomarcadores e sintomas durante um longo período de seguimento. Ou seja, temos aqui uma proposta de uma nova linguagem associada ao seguimento destes doentes com esta patologia. Caros colegas, no fundo partilhamos aqui convosco o essencial deste documento. Uma das perguntas que muita gente está a fazer é, então, e qual o limiar para diferenciar entre fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada? Pois é, o documento evita definir um novo limiar rígido entre fração de ejeção reduzida e preservada, e isto é deliberado de acordo com os autores, pois consideram que os pontos de corte rígidos deixam de ser o elemento central da definição. Na prática, uma fração de ejeção claramente baixa continua a corresponder a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Uma fração de ejeção claramente normal continua a corresponder a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E a antiga zona intermédia, aqueles 41, 49%, deixa de ser encarada como uma categoria distinta, a categoria que era designada como ligeiramente reduzida, e passa a ser interpretada dentro do contexto clínico da pessoa. A mensagem é que a fração de ejeção continua a ser importante, mas deixa de ser o principal critério para classificar um doente. De certa forma, passa a importar mais o conhecer a causa da doença também, pensar-se nessa perspectiva da etiologia e, ao mesmo tempo, a evolução ao longo do tempo e a resposta ao tratamento. E aí, nós, enquanto médicos de família, nesta perspectiva de continuidade de cuidados, vamos assumir um papel cada vez mais importante no seguimento destes pacientes com esta patologia. Caros colegas, eu penso que este documento ainda vai ter o seu caminho. Nomeadamente, vamos ver o impacto que ele irá ter nas próximas guidelines, nas tais que vão sair no próximo ano, e provavelmente também ainda vai merecer algum amadurecimento e muita reflexão. Espero que esta partilha vos tenha sido útil e temos, na verdade, sempre fazer este esforço de irmos mantendo atualizados com as novas tendências, e sempre que há uma nova definição, ainda por cima proposta por entidades tão relevantes como estas, temos de ter este esforço de acompanhamento e atualização. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.